Bom, pessoal, nós já falamos um pouco sobre motivação, né, que vocês têm para programar nas aulas passadas, né? Falamos também, demos uma visão sobre arquitetura de um computador e também fizemos uma visão geral sobre o Python, né? Na aula de hoje a gente vai, na verdade, focar mais em um aspecto, né, já da linguagem mesmo, assim, mais vamos detalhar, né, a questões de variáveis, expressões e os primeiros comandos aí da linguagem Python, tá? Então, é importante essa aula porque o entendimento desse conceito de variável, de expressões, vai perdurar durante todo o curso e sem eles vocês, se eles não for bem entendido, as próximas etapas vão ser bem complicadas, tá? Então, prestem bem atenção nessa aula. Bom, então, inicialmente a gente precisa falar um pouco sobre constantes, né? Constantes são, você tem vários tipos de constantes, tem constantes que são, a gente chama constantes numéricas, tem constantes strings, né, que representam números, né, letras e strings, né, correspondem a cadeias de caracteres, tá? No caso a gente chama de constantes porque os valores dessas constantes não mudam, então é um valor e acabou, não tem essa história de estar modificando, tá? De forma geral, as constantes numéricas são como você está acostumado. Tem as constantes inteiras e as constantes que a gente chama ponto flutuante, né, que tem ponto decimal. Tá? Aí é uma diferença, né, que eles usam o padrão americano, né, que não é a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Tá? Então eles usam um ponto. E a string ela pode ser delimitada tanto por apóstrofo como por aspas. Tá? Isso aí a gente vai discutir um pouco mais para frente, né, que a gente vai ter uma aula só sobre strings, mas em algumas situações você precisa colocar uma aspa dentro de uma string. Então, se você colocar a própria aspa para delimitar, não vai ter como saber onde começa e onde termina, porque a aspa vai estar lá no meio. Então aí você usa um apóstrofo. E o inverso também é verdadeiro. Tá? Você quer usar um apóstrofo dentro da string, então usa aspa para dizer onde é o início e onde é o final. Tá? Então, a gente vai ver justamente aqui, ó, tá? Que eu estou usando em laranja aqui para dizer para vocês o que é uma constante. Então, o comando print ele está fazendo com que a constante 1, 2, 3 ela seja, né, o valor que vai ser impresso na tela. Tá? Então, o que vai sair é 1, 2, 3. O comando print 98.6 é justamente o que? Um número real, né, ou seja, ponto que tem uma parte inteira e uma parte decimal. E o 6 aqui é justamente a parte da fração, né? Então 98.6 é o que vai ser impresso. Print Hello World, né? Então não é que ele vai imprimir isso daqui, né? Que é o apóstrofo, tá? E isso não faz parte do que vai ser impresso. Isso é usado apenas para delimitar onde começa e onde termina uma string, tá? Na verdade, esse delimitador é para você saber, né, que isso aqui, por exemplo, não é o nome de uma variável, que isso aqui não é o nome de uma função que a gente vai ver depois, e que não é um comando pré-definido aí do Python, tá? Isso aqui representa uma cadeia de caracteres, né, que faz parte de uma string. Por isso que essa notação aqui, né, com apóstrofo, ela é usada, tá? Apóstrofo ou aspas, certo? Então, print hello world entre apóstrofos, você vai ter na tela o resultado do que está dentro da string, tá? No caso, hello world. Bom, então, dado que vocês já sabem que existem as constantes, né? As constantes em strings, as constantes numéricas, a gente pode atribuir valores, tá? Que podem ser, né, essas constantes a variáveis, tá? Mas esqueça um pouco esse conceito da matemática, né? De variável, não é bem isso. A variável representa uma área de memória, tá? Que você dá um nome a essa área de memória e o objetivo dela é armazenar algum dado, tá? E aí pode ser um dado inteiro, pode ser uma string, a gente vai ver mais para frente, uma lista, um dicionário. E considerando que Python é uma linguagem orientada a objetos, você vai ter, né, objetos também podendo ser armazenados em variáveis, certo? Então a gente tem aqui os programadores, né, eles têm a possibilidade de escolher as variáveis. Então, o nome das variáveis, vocês é que escolhem, certo? Respeitando aquela regrinha de não poder
usar as palavras reservadas do Python, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, dado que você escolheu o nome da variável e atribuir um nome a ela e um valor a ela, ela vai armazenar aquele valor na memória. Então, como a gente já viu, né, um pouco lá da arquitetura do computador, onde é que está exatamente esse valor? Onde é que está exatamente? Na memória RAM. Então, quando eu faço x recebe 12.2, x representa uma área, um ponto da memória, uma areazinha reservada para armazenar um valor. E esse valor vai ser o valor 12.2, que é um valor real, né? Ponto flutuante. Então, a gente pode visualizar isso como sendo x, que tem uma área, né, na memória, que representa, que está armazenando o valor 12.2. E a variável y, uma outra área diferente, que armazena o valor 14. Tá? Eventualmente, né, essas variáveis têm um valor inicial, mas você pode modificar o valor da variável para outro valor, né, após a criação dessa variável. Então vejamos, x recebeu 12.2, que é um número, né, real, mas depois que eu atribuí o valor 14 a outra variável chamada y, eu peguei e atribuí 100, que é um número inteiro, à variável x. Ah, então x pode armazenar tanto real como inteiro? Na verdade o Python ele não fixa um tipo para uma variável. Ela recebe o valor e a partir daquele momento a variável é do tipo, né, do dado que você armazenou na última atribuição. Então quando eu atribuo 100 a x, o que acontece com 12.2? Ele vai ser simplesmente, né, sobreposto. É como se eu estivesse pegando uma borracha, apagando o valor, certo, que está atualmente, e escrevendo outro valor por cima, tá, na memória. Bom, e aí a questão dessas variáveis. Uma coisa importante é o nome, né, das variáveis. Toda variável tem que ter um nome, tá? E esse nome segue uma regra. Tá? Então, uma regra é que ela deve começar com uma letra, certo? Não pode começar com um número, com qualquer outro caractere, né? Então, letra ou o caractere do sublinhado. Toda variável tem que respeitar isso. Também, depois que você já tem a primeira letra, a seguida, após a primeira letra, você pode ter letras, obviamente, números, certo? E sublinhados. Então, entrou aqui, ó, os números que não podem ser usados como sendo o primeiro caractere numa variável, tá? E outra observação é que ele é sensitivo à caixa, né? Ou seja, em Python, se você escrever uma variável com o nome minúsculo e usar os mesmos caracteres, só que todos em maiúsculos, aqui eu tenho uma variável e aqui outra variável diferente, certo? São dois nomes diferentes. Por que eu estou colocando essa observação? Porque tem linguagem de programação que não fazem diferença de maiúsculo para minúsculo, como por exemplo a linguagem Pascal, tá? Para ela tanto faz. Já linguagens como C, Java, C++, eles tratam diferente, tá? E além disso aqui eu estou destacando para vocês outras situações, né, que vocês podem encontrar, tá? Que números começando com, ou variáveis começando com números, então isso aqui, ó, não pode, tá? Caracteres especiais, né, que não são nem letras, nem números, ou nem letras nem sublinhado, também não podem ser usados como caractere inicial, tá? E o ponto aqui, né, um caractere especial, não pode ser usado no meio da variável. Por quê? Porque não é nem letra, nem número, nem sublinhado, certo? Então aqui são números inválidos, ou nomes de variáveis inválidos, e aqui você tem que considerar que eles são diferentes. E aqui eu tenho exemplos de nomes válidos. Spam, eggs, spam 23, então eu posso usar números, como eu já comentei aqui, e posso começar com sublinhado, ó. Tem aqui sublinhado. Então, beleza, né? Tá funcionando aqui, tá tudo ok. Agora, observe o seguinte, como eu já tinha mencionado, essas palavras reservadas têm justamente esse nome porque elas são reservadas pelo Python e você não pode usar como identificadores para outras coisas, para nomes de funções, para variáveis, que é o que a gente está se preocupando no momento, tá? Então, se você tentar usar esses identificadores para dar o nome da variável, vão acontecer erros de sintaxe, certo? O Python vai alertar para você, certo? Bom, aqui temos um programa pequeno, né?
Então, tem um exemplo aqui de um comando de atribuição, tá? E uma atribuição que tem uma expressão do lado direito da atribuição. A gente chama isso aqui de lado esquerdo e isso aqui de lado direito, tá? O lado esquerdo da atribuição tem que ser sempre uma variável, né? Do lado direito, né, você vai ter uma expressão que gera um valor, tá? No caso aqui eu tenho uma expressão que é uma constante, uma expressão bem simples. Mas nesse aqui já é um pouco mais complexo, porque eu tenho que avaliar uma soma, mas antes disso acessar o valor da variável x e descobrir quanto é que ela está guardando, que no caso é 2, somar com 2 e gerar o valor 4 para guardar em x. Depois eu imprimo, né, o valor de x. Então temos aqui, né, um comando, temos constantes, 2, temos variáveis, temos, né, o operador de soma, certo? Que é o que avalia, recebe aí dois valores, e esses valores são inteiros, ele vai fazer a soma dos valores inteiros. Tá? Bom, então, a única forma que você vai ter aí no Python de atribuir valor é através da igualdade, né? Você usa esse sinal de igual para fazer a atribuição. E do lado direito você pode ter uma expressão que pode ser bastante complexa, tá? Aí vai da sua necessidade, apesar de que eu não recomendo que essa expressão seja muito complexa. É melhor você quebrar a expressão em expressões menores e dando nomes a essas expressões menores para facilitar o entendimento, tá? Então aqui eu tenho essa expressão. Eu vou ter que avaliar tudo isso que está aqui dentro para posteriormente atribuir o resultado dela à variável x, certo? Então, vejamos, isso aqui, você tem aqui a avaliação, né? Então, você vai pegar, primeiramente, 1 menos x, né? X começando com um certo valor, vamos supor que x começa com o valor 0,6. Então, você vai fazer 1 menos x é 0,6, vai ter 0,4. Tá? Então, essa parte da expressão aqui, ela vai ter 0,4. Tenho x como sendo 0,6. Vou fazer a multiplicação disso, né, com isso. Então aqui tem o resultado, 0,93, tá? Desculpa. Eu vou fazer a multiplicação disso com isso e depois a multiplicação desse resultado aqui com isso aqui, né, que vai dar 0,93, tá? Então o resultado dessa expressão vai ser o valor 0,93. Bom, aí quando você faz a atribuição, o que acontece com a variável x? Ela vai ter o valor dela substituído pelo valor que foi resultante da avaliação dessa expressão. Tá? Então, como eu falei, uma variável ela posiciona na memória, armazena um valor, esse valor você atribui. Mas depois que você atribui, não é que ela se torna fixamente aquele valor, não pode mudar mais. Ela pode a qualquer momento, né, receber um novo valor. Tá? Então, além dessas, né, questão que você pode fazer, tá aí, e essas expressões, né, que tipo de operador, né, eu posso usar? Então, vocês viram que aqui é um asterisco, tá? Mas na matemática, isso não é estranho, né? Então, justamente, a explicação para o uso do asterisco, tá, é porque não tinha o sinal de multiplicação no teclado, tá? Assim como não tem a exponenciação, não existe um sinal de exponenciação, né? Você não tem como colocar antigamente, né, no teclado, usando simplesmente o prompt de comando, não tinha como você usar a exponenciação, certo? Então, usou-se o asterisco, dois asteriscos seguidos para representar a exponenciação. O resto da divisão, tá, é o símbolo de percentual. Então, as operações básicas são a subtração, estão tranquilas, né? Tem uma barra para divisão e todas elas operam aqui sobre dois valores, tá? Dois valores numéricos. Então vejamos exemplos aqui, né? A soma, vocês já viram, né? X recebe 2, soma mais 2 é x, vai dar 4, né? Imprimo x, beleza, valor 4. Agora, y recebe 440 vezes 12, né? Então, aqui ó, é um asterisco, mas você tem que ler como sendo vezes, né? Multiplicação.
Então o resultado disso vai ser 5.280. Aí vem uma coisa curiosa. Você faz 5.280 dividido por 1.000, que é, né, o y tem esse valor, 5.280, e você não vai ter 5,28, que seria o valor esperado, né? Você vai ter o valor 5. Uma coisa um pouco estranha, né? Tá, aí a explicação para isso. Aqui o Python ele vai trabalhar, certo, com divisão. Se você tem dois números inteiros na divisão, ele vai considerar que vai ser uma divisão inteira. Então, ele vai fazer como a gente faz aí, né, aquela continha, e chega, né, no resultado da divisão, tá? E você pode obter o resto da divisão usando o percentual. Então, se você fizesse que 5.280, ao invés de ser barra, fosse percentual, qual seria o resultado? 280, né? Que é o resto da divisão, ok? Bom, aqui tem exponenciação, tem o resto, né? 23, atribui a JJ, 23 dividido por 5 vai dar, né, 4. Mas qual seria o resto da divisão? O valor 3, né? Então 3 é o que vai ser atribuído à variável kk. Então 3 está aqui impresso. A mesma coisa aqui, né? 4 elevado a 3, né? Você vai ter 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Né? Por isso que o resultado é esse. Bom, tem uma outra coisa importante que é a questão da ordem de avaliação. Assim como você tem a matemática, né? A que a gente chama de precedência de operadores, né? Na linguagem Python você vai ter que respeitar também a precedência de operadores, que é muito parecida aí com a matemática. O que vai mudar basicamente é que esses operadores têm uma, uma forma de você expressar diferente, mas é bem parecido. Quem já sabe da matemática não vai ter dificuldade aqui. Tá? Então, observando essa expressão aí, qual vocês acham que seria a primeira parte que vai ser avaliada? Então, vocês têm uma soma, né? Vocês têm uma soma, tem uma multiplicação, uma subtração, uma divisão e uma exponenciação, certo? Então, eu tenho que saber qual é a regra que o Python segue para poder fazer essas operações aqui. Então, a regra é justamente essa daqui. Primeiro, os parênteses têm maior prioridade, então o que está entre parênteses vai ser avaliado primeiro. A exponenciação, né, seria o segundo nível aí. Multiplicação, divisão e resto da divisão, o terceiro nível. Quarto nível, soma e subtração, tá? E da esquerda para a direita, né, se você tem duas expressões iguais, ou desculpe, dois operadores que têm a mesma prioridade, você vai avaliar da esquerda para a direita, tá? Então aqui eu tenho, né, um exemplo para vocês, tá? 1 mais 2 elevado a 3 dividido por 4 vezes 5. Aí você vai seguir a regra. Tem parênteses? Não. Tem exponenciação? Tem. Então vamos avaliar a exponenciação. 2 elevado a 3 dá 8, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Beleza. Aí vou seguir a regra novamente. Tem parênteses? Não. Exponenciação? Não tem mais. Tem multiplicação? Ou divisão? O resto? Né? Tem aqui. Como é da esquerda para a direita, né? Eu tenho multiplicação e divisão. Vou avaliar primeiro essa. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Novamente. Né? Então eu vou fazer o que? Multiplicação, 2 vezes 5 vai me dar 10. Não tem nem parênteses, nem exponenciação, nem multiplicação. Então agora vou fazer a soma, resultando em 21, certo? Então, 21 não, 11. Tá? Então, essa expressão aqui ela vai justamente me dar o resultado, né, 11, correspondente à avaliação dessa expressão. Bom, então se você, né, lembrar dessa regra aqui, né, não vai ter problema algum, certo? Mas veja, em algumas situações você quer deixar mais claro o seu código. Então, não é porque a precedência está exata e o interpretador do Python vai saber o que você está querendo dizer, que você não pode usar os parênteses para deixar mais claro qual é a prioridade que você quer. Tá? Então, às vezes é interessante você deixar mais claro através do uso do parênteses sem ter de fato a necessidade. Tá?
Então, quando você estiver escrevendo código, pode abusar aí dos seus parênteses, tá? Então, use parênteses sem problema, que não vai deixar o programa mais lento, nem nada disso. Você apenas está deixando seu código mais claro e fácil de ser lido, tá? E quando você tiver expressões complexas e grandes, e você pode justamente agrupar isso com os parênteses para ficar mais claro, tá? Bom, aí, de certa forma, vocês já viram isso, né? No exemplo que eu falei sobre a divisão, né? E a divisão em Python tem essa peculiaridade aí de, né, entre inteiros você tem a divisão inteira, onde há a gente chama de truncamento do resultado, tá? Então, quando eu faço 10 dividido por 2, como o resto é zero, você vai obter um inteiro 5, né? É exatamente o que eu espero. Agora, 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Só que o Python, o que é que ele faz? Trunca a parte fracionária. Deu 4,5? Tá, mas divisão inteira, ele vai apenas considerar, né, o 4. O ponto 5 aqui vai embora, certo? Vai se perder. A mesma coisa aqui, 99 dividido por 100 vai dar zero, porque daria 0,99, né, se você considerasse a parte fracionária. Só que tem um detalhe, ó. Quando eu tenho pelo menos um dos números reais, né, com ponto flutuante, então ele vai fazer uma divisão entre números reais e não vai truncar o resultado, porque ele vai produzir um número real para você, né, como resultado da expressão. Então, deu 5,0 como daria aqui, tá? Mas esse daqui, 99,0 dividido por 100,0. Agora sim você vai ter um resultado que é, né, mais interessante, tá? Então, a partir da versão 3,0 de Python, isso aí já mudou, tá? Por isso que eu comentei com vocês que a gente está usando essa versão, que a versão 2,7 é uma versão que tem muito código escrito em cima dela, e determinadas bibliotecas não vão funcionar, né, com a versão mais recente do Python, tá? Então, por isso que a gente está usando a versão 2,7, tá? Bom, então tem algumas situações também que você, né, quer misturar as variáveis, tá? Então você tem que ter misturar as constantes inteiras e reais. Então você tem que estar com muita segurança em relação a como isso funciona, certo? Então vejamos, ó, 99, né? Aqui 99 dividido por 100 vai dar zero, vai dar zero. Por quê? 99 você, né, eu já expliquei, né, porque vai dar o zero, certo? Não vou voltar a explicar novamente para não ser redundante, tá? Eu vou apenas analisar essa expressão aqui, tá? Então vejamos, pela prioridade, quem é que vai primeiro? Tem parênteses? Não. Tem exponenciação? Não. Então vamos procurar multiplicação ou divisão. Tem multiplicação? Tem. Então vou pegar essa daqui, fazer primeiro. Né? Então vai ser 2 vezes 3, né? Vai dar 6, né? Aí agora, vou fazer a divisão. Então 6 dividido por 4,0. 6 dividido por 4,0, né? Você vai ter o quê? Hein? Você vai ter 1,5, né? Então você vai ter aqui 1,5. Beleza. Então já resolvi tudo isso. O que está faltando? Vamos ver. Tem um mais e tem um menos. Então já seria o quarto nível lá das precedências. Então vou fazer 1 mais 1,5. Isso vai dar 2,5. E agora vou fazer a avaliação do que está faltando, que é o menos 5. Então eu tenho o 2,5, né? Vou fazer a subtração com 5. Isso aqui vai dar igual a 2,5. Tá? Entenderam qual é o processo, né? Então é exatamente, sempre segue essa regra. Parênteses, exponenciação, né? Aí tem o mesmo nível, multiplicação, divisão e resto, né, da divisão. E o próximo nível é soma, subtração, tá? E acaba por aí, tá? E, obviamente, esquerda para direita, ok? Bom, aí, como eu já tinha comentado, né, o Python ele trabalha com os valores e esses valores têm
então, tem um tipo associado a eles, tá? E a esses tipos você vai ter operações que estão relacionadas a ele, que tem um comportamento esperado. Então a soma de um inteiro é de uma forma, a soma de pontos flutuantes vai ter como resultado um ponto flutuante. Mas você vai ter soma de strings, tá? Então é onde entra essa diferenciação pelo tipo, tá? Então o tipo, ele, né, além dos valores, ele está associado a operações que podem ser feitas com aquele valor, tá? Então vejamos aqui, né? Eu tenho uma soma inteira, né? Aqui, tá? Isso vai me dar o valor 5, que vai ser armazenado na variável DDD. Beleza. Só que se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, a soma, você achava que era sobre números inteiros, né? Mas quando isso é aplicado a strings, a soma tem um significado diferente, que é, na verdade, juntar isso com isso. A gente chama de concatenar, ok? Então, a soma normal é quando se aplica a inteiros, mas eu tenho a concatenação, que é quando você tem variáveis ou constantes do tipo string. Bom, e essas questões de tipo são, vocês têm que estar, né, vão acontecer algumas situações de erro, né, por mau uso de vocês, mas é normal, vocês vão aprender e se acostumar com isso, tá? Então veja, se você faz, por exemplo, uma concatenação de duas strings, isso vai guardar aqui nessa variável um valor string, tá? Então aqui eu tenho uma string. Quando eu faço uma string mais um, aí a coisa complica, né? Porque eu estou querendo somar uma string, ou seja, concatenar uma string com uma coisa que não é string. O que é que isso vai resultar? Aí é onde está o problema. O Python não sabe fazer isso. Então, ele simplesmente vai, ó, dar um erro para você, certo? Então ele diz que não pode, ou seja, cannot concatenate, né? Não pode concatenar string e inteiros. Pronto. Aí você sabe que está fazendo alguma besteira, tá? Ao executar essa função aqui, ó, type, passando uma expressão que resulta numa variável, no valor, né? Então, ele, na verdade, pode ser qualquer coisa, pode ser um valor. E ele vai informar para você qual é o tipo disso daqui. Então, aqui, ó, tipo é string. Se eu fizer tipo de uma constante, ele vai me dar também que é uma constante do tipo string. No caso, 1 é um inteiro, então ele vai me dar uma constante, ele vai dizer, informar, né, que é um inteiro, tá? Então essa é uma função de Python que ajuda você a saber qual é o tipo de uma variável. E pode até usar para, de acordo com se for um certo tipo, né, fazer alguma coisa. Bom, então eu tenho em Python vários tipos numéricos, né? Eu posso destacar aqui o tipo inteiro e o ponto flutuante, que é o float, e também vou ter as funções, né, que permitem converter, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas existem outras variações de inteiros e floats em Python, eu não vou detalhar isso agora, mas vocês têm que ter consciência de que existem inteiros que tem uma faixa de valores maior e por isso ocupam mais espaço na memória. Então, os programadores, como tem uma certa briga com memória, né, para usar o mínimo possível, o Python oferece mais de um tipo de inteiro, justamente para você poder não desperdiçar memória, tá? E mesma coisa para variáveis tipo ponto flutuante, ok? Então, vejamos aqui, ó. Quando vocês têm aqui type xx, né? X é 1, foi atributo de valor 1, então aqui eu tenho um inteiro. Atribuo a temp 98.6 real, né? Ponto flutuante. Ele vai me dar o quê? Type de temp float. Tá? Então, tranquilo, né? Agora, às vezes eu preciso fazer com que um número inteiro seja tratado como, né, vire um ponto flutuante. Para isso, o Python oferece duas funções, que é inteiro, int e float. O int ele pega um valor e converte para int, e o float pega um valor e converte para ponto flutuante. Então vejamos, se você tem 99 e quer converter ele para real, né, para ponto flutuante, você pode usar float
que esse número vai ser, na verdade, 99.0. E 99.0 dividido por 100 vai dar 0,99. Entenderam? Então, se eu não tivesse colocado o float aqui, deixasse puramente 99 dividido por 100, isso não daria 0,99. Daria 0. Tá? Por isso que, né, às vezes eu tenho um inteiro e eu quero forçar que ele se transforme num ponto flutuante. Então, para isso existe a função float. Tá? Então, vejamos. Se eu tenho... eu quero a mesma coisa, fazer eu tenho um inteiro aqui, ó, 42, e quero imprimir, mas quero imprimir ele como se fosse um ponto flutuante. Então eu posso pegar esse valor i, que é inteiro, atribuir a f, né, mas antes disso transformá-lo em ponto flutuante, imprimir f. E ele vai dar na tela um resultado como sendo um ponto flutuante a partir do valor inicial, que era um inteiro. Tá? O inteiro virou ponto flutuante e esse ponto flutuante foi impresso na tela. Certo? Se eu pedir aqui o type de f, ele vai dizer que é float. E originalmente o i era inteiro. Mas ele foi convertido em float nesse momento, né? E a partir daí, né, f é um ponto flutuante. Tá? Então veja aqui essa expressão. Se eu tenho, ó, qual é que vai ser avaliado primeiro? Né? Primeiro vai ser 2 vezes, né? E aí eu tenho que avaliar o que é isso daqui. Float 3 vai me dar o quê? Um valor 3.0. Então 2 vezes 3.0 vai me dar 6.0. Esse 6.0 dividido por 4, né, vai me dar o quê? 1.5. Né? Aí vem, já fez isso tudo aqui, né? Até aqui, tá? Agora, tanto faz eu fazer a soma como a subtração, né? Mas o Python exige que seja da esquerda para a direita. Então você vai fazer 1 mais 1,5 vai dar 2,5. Então já fiz até aqui. Depois, o que é que está faltando? Isso aqui já fez, né? Está faltando o menos 5, que é 2,5 menos 5, vai dar menos 2,5. Ok? Bom, além disso, né, a gente tem as conversões, né, que podem vir a partir de valores inteiros, ou valores strings. O usuário informa alguma coisa na tela, via teclado, mas ele informa o quê? String. Mesmo que ali só contenham números, mas vai ser tratado como string. E você precisa, às vezes, converter isso em valores inteiros. Tá? Então vejamos aqui. Ó. Se você tem um valor aqui, que é o valor 123, mas esse 123 é uma string, tá? E você precisa que ele seja tratado como um valor inteiro, então você vai precisar de alguma forma converter ele em inteiro. Por quê? Ó, type de sval, né, vai ser string. Sval, string value, 1, 2, 3. Quando eu faço print isso daqui, obviamente vai dar um erro. Por quê? Porque sval é uma string. String não pode ser concatenada com inteiros. É isso que ele dá aqui. Ó. Não pode concatenar string em inteiros. Então, aí eu preciso converter essa sval, tá, em inteiro usando a função int. Então eu vou ter o eval, que seria integer value, eval, ele vai ser agora um int. Então eu posso pegar um int e somar com um int? Posso. Então eu vou ter 1, 2, 3 mais 1, 123 mais 1, 124. Tá? Agora, também tem um detalhe, você não converte qualquer string em número inteiro. Essa string tem que conter apenas caracteres, os números, mas pode ter também um sinal, né, de menos, certo? Se for um valor negativo. Então, hello Bob, com certeza não vai ser um inteiro válido. Então, se eu tentar fazer int nsv, tá? Isso é nsv,
Hello Bob não vai funcionar. Ele vai dizer, né, que é uma literal inválida para um inteiro. Tá? Como eu já tinha comentado, né, você tem uma função, já vimos em exemplos, uma função do Python que permite você fazer com que o computador pare de executar e fique esperando que o usuário digite alguma coisa e aperte o valor, a tecla Enter. Tá? Só que além disso, ele permite que você mostre uma mensagem para o usuário. Então vai aparecer na tela quem é você e o cursor vai ficar esperando que você digite. Ele só vai sair dali quando você digitar. Tá? Ao digitar, o valor vai ser uma string, e essa string vai ser atribuída à variável que está, né, nesse caso aqui, que se chama nome, certo? Então eu faço print uma string seguida aqui de uma variável. Essa variável vai conter exatamente o que o usuário digitou. Então, quem é você? Né? Aí se o usuário digitar Alberto, aí vai sair, ó, bem-vindo Alberto. Tá? Isso que vai aparecer na tela. Tá? Só que esse Alberto, na verdade, vai ficar do lado de cá, certo? Vai ficar aqui, é só por conta do slide que ele pulou para baixo, mas na verdade ele fica aqui, logo depois, na mesma linha. Tá? Então, aqui tem um exemplo de uma conversão, que faz uma leitura de dados do usuário, usa uma conversão, tá, para dar um resultado esperado. Então, vejamos. Raw input, né, input, né, de entrada, e raw vem de cru. Né, então, a entrada crua, sem tratamento algum, não tem validação, simplesmente ele pega os caracteres e retorna. Então, termo europeu, aí é uma pergunta. Tá? Se você aí você vai ter essa entrada, né? E aí essa entrada vai ser somada mais um, certo? E vai ser dado o resultado que seria o andar térreo de um prédio, né, na Europa, e na Europa seria o 0 e nos Estados Unidos 1. Então é um padrão que eles usam. Então o térreo na Europa é considerado como 0, nos Estados Unidos como 1. Certo? Então, no Brasil não tem isso, né? Meio sem padrão, né? Tem prédio que é 0, tem prédio que é um negócio meio bagunçado, tá? Já vi até que -1. Então, né, é um negócio que é fora dos padrões aí, tá? E tem uma coisa também importante em Python, que é a questão dos comentários, tá? Mas antes de explicar um pouco sobre isso, né, o que é, como é que se faz um comentário, né, a gente tem que pensar que os programas eles são cada vez vão ficando maiores e complexos, os usuários vão pedindo cada vez mais requisitos nos programas, os programas sempre estão evoluindo e a tendência é que eles se tornem complexos e quando um programador vai pegar num programa que foi feito por outro programador ou foi feito há muito tempo, é difícil de entender, certo? E lembrar do que foi feito ali, ou até mesmo, né, estudar o que foi feito ali, porque não foi ele quem fez. Então, é nesse momento que é importante os comentários. Tá? E o comentário em Python, você vai identificar que ele começa, né, com um... que melhor ficar aqui até. Ele começa com uma cerquilha, né? Ou como alguns chamam de jogo da véia. Então, a cerquilha indica que o que vem na mesma linha depois dele é comentário. A próxima linha já vai ser uma linha que válida de um programa, certo? Temos aqui uma outra linha válida, outra linha válida, outra linha válida. Esse ponto do programa está justamente fazendo o que diz aqui, ó, lê o nome do arquivo e o abre. Então, lê, né, abre o arquivo, tá? E aqui ele ainda faz algum processamento que é particionar a string que representa o conteúdo do arquivo completo, né, separando as palavras desse arquivo. Você poderia até dizer, esse comentário aqui não está completo, realmente, porque ela faz coisas além disso daqui, certo? Então, o fato de você colocar comentários, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, porque se o comentário não for fidedigno com o que está no código, a coisa complica, tá? Então, da mesma forma que eu tenho, computa a frequência das palavras no arquivo, é o que faz isso daqui. Encontra a palavra a palavra mais frequente, né, que aparece com mais frequência. Está até errado isso aqui, né? Vou corrigir aí nos slides.
É o que ele faz nesse ponto. Exibe o resultado do processamento do arquivo. Tá? Então, é o que essa parte do programa faz. Tá? Então, ele dá um print no resultado que o usuário realmente quer com isso, com o programa. Tá? Então, com isso daqui já dá para fazer uns programinhas mínimos, né, que você já tem noção de variáveis, constantes, expressões. Já dá para brincar aí de fazer uma calculadora, por exemplo. Tá? De fazer programas que calculam média e tal. E outras coisas. Então, já dá para poder fazer alguns exercícios aí no Python e brincar, né, com a instalação que você já tem em casa. Tá? Ah, bom, temos também operações como string, né, com a concatenação que a gente já viu. Tá? E tem uma outra aqui que é a multiplicação. Peraí, multiplicação é o que a gente chama de concatenação múltipla. Então, quando você faz um string vezes um número, isso significa que você vai pegar essa string aqui, tá? E concatenar com ela mesmo 5 vezes, né? Então você vai ter como se fossem 5 repetições da mesma string. Tá? Então isso é uma coisa um pouco estranha que nem todas as linguagens de programação, né, seguem essa linha. Tá? Eu diria que é uma característica até um pouco incomum, né? Já que, por exemplo, se você fizer high mais 5 vai dar erro, mas high vezes 5 tá tranquilo e vai dar um resultado que é uma string. Então é um pouco estranho, mas vocês têm que saber que isso é oferecido em Python, tá? Mas por outro lado, pode ser estranho, mas é interessante, porque às vezes você precisa de uma string que tenha, sei lá, 50 brancos. Então você bota lá um caractere em branco vezes 50, já faz o que você quer, tá? Evita, né, escrever um laço só para isso. Ou colocar uma string bem grande lá, com cheio de espaço em branco no meio do código. Bom, um conselho, né, é você tentar usar variáveis que tenham nomes fáceis de memorizar. Então é uma verdadeira arte aí de escolher bons nomes. E para vocês terem uma ideia de como isso ajuda, né, observem esses três, né, trechos de código aqui. Então tem aqui, ó, x1, q3, e9, LCD é igual a 35.0. Aí vem outra variável, né, fica até difícil de distinguir. Espera aí, eu estou multiplicando quem por quem, né? Porque até aqui, né, elas são iguais, né? x1, q3 é 9. Aí precisa ir até esse ponto para descobrir que essa é a primeira e essa outra é a segunda. Tá? E não dá para entender o que representa o valor, né? O que é que representa essa variável. O que é esse 35.0? Não dá para saber. Tá? Do mesmo jeito aqui, né? Melhorou um pouquinho, porque o nome da variável é mais curto, mas eu continuo saber o que é esse 35.0, o que é esse 12.50. Não está claro. Tá? Já observando esse trecho de código aqui, né, fica muito claro. 35.0 são as horas, 12.50 é a taxa. Então o pagamento vai ser o resultado de multiplicar as horas pela taxa. Então dá para fazer desse jeito aqui, dá para fazer desse jeito, dá. Mas não é melhor assim? Então, usem nomes, né, mnemônicos que sejam fáceis de serem memorizados, porque o seu programa vai ser, né, muito mais fácil de entender se você usar isso. Tá? Então, horas representa esse valor. Se eu botasse, né, poderia até não ser tão bom quanto esse, mas eu poderia, em vez de usar A, poderia usar um H. Né? Já era mais próximo, né, do que, né, simplesmente usar A, B e C. Ok? Mas tem gente que programa assim, certo? Evitem, tentem usar nomes mais interessantes, tá? Bom, mais uma vez, né, esses slides aí são baseados no curso do professor Charles, né, Severance, da Universidade de Michigan, e vocês sintam-se livres aí para copiar esse material e tal. Tá? O intuito aqui é que vocês aprendam e compartilhem conhecimento.